Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Jogo impróprio para cardíacos, mas próprio para amantes de futebol, digamos assim. O que é facto é que a Seleção Nacional conseguiu vencer a Croácia nos 16avos de final do Mundial 2026. Vitória por 2-1 no dia em que se cumpre um ano desde a morte de Diogo Jota, a trágica morte de Diogo Jota e também de seu irmão. Uma carga emocional grande neste jogo que também não faltou em emoções. Numa primeira parte, vou começar pelo Gabriel. Gabriel, numa primeira parte em que Portugal até começou por dominar, foi bastante possante na posse de bola, encostou de alguma forma a Croácia às cordas, mas foi pouco objetivo. Para quem viu o jogo, para quem assistiu, para quem foi espectador, para quem esteve no estádio, foi um jogo de emoções. Foi aquilo que se pode dizer uma bela partida, com muitas emoções, com, portanto, aquele recheio que o futebol, obviamente, traz, e teve golos, bons golos, teve golos anulados, teve questões de arbitragem, teve toda uma série de situações que, naturalmente, acabaram por prender, e alternativa no resultado, prender as atenções, quer para quem esteve no estádio, para quem esteve ao nível planetário. Ganhar era o objetivo, portanto, naturalmente, quer para uma, quer para outra formação, e a verdade é esta, que isto era uma final, estes jogos mata-mata são finais, e, portanto, as finais não se jogam, ganham-se. Lá dizia o saudoso Mário Wilson. É verdade, talvez os mais novos não saibam quem era, foi também selecionador nacional, foi um grande treinador e um grande jogador do futebol português. É verdade. Eu diria um grande formador também, um grande pedagogo. Disseste, é verdade, Portugal, daquilo que é a análise, é uma primeira parte dominante. Verificou-se que a Croácia, face àquilo que era o domínio de Portugal, não tinha soluções. Conseguiu a Croácia baixar o ritmo do jogo, mas a verdade é que Portugal só fez um remate enquadrado para uma defesa do guarda-redes contrário, aliás, logo no início do desafio, um remate do Rafael Leão. Segunda parte, aparece uma Croácia renovada, remoçada. Aquilo que tinha mostrado não ter soluções, mostrou ter soluções, e veio pôr a nu que Portugal, de facto, faltou-lhe, portanto, capacidade, quer na sala das máquinas, quer Vitinha, quer Bruno Fernandes, tudo fora. O próprio João Neves, são jogadores que, muita carga de trabalho numa época, eles vêm todos de um campeonato do mundo de clubes, é preciso dizer isto e lembrar isto, têm todos uma temporada enorme nos seus clubes e agora aparecem aqui também com este ritmo de alta competição que é um campeonato do mundo. E mostraram que não estão naquilo que se pode dizer a aguentar, digamos, este andamento, este índice, porque Portugal hoje, isso é verdade, mostrou atitude, mostrou intensidade, teve um desenho de jogo devidamente preparado e programado, trabalhar pelas faixas, portanto, jogo exterior, jogo interior, mas a verdade é que esse meio campo na segunda parte, face ao bom jogo, à qualidade de jogo da formação croata, o meio campo de Portugal desapareceu. Depois é a questão de uma grande penalidade no meio de substituições que ainda nem sequer se tinham feito sentir, muito bem marcada por Ronaldo, que volta aos golos, e é verdade que é bom para o Ronaldo e foi ótimo para Portugal, que pôs o resultado de igualdade, e temos então o grande lance, portanto, nos descontos, que é um lance individual, que é um lance de começar em Rafael Leão? Eu até escrevi aqui algo que é um passe geométrico do Rafael Leão
para uma coroa maravilhosa da cabeça de Gonçalo Ramos, que acabam por traduzir aquilo que é a vitória de Portugal num jogo que acaba por ser extremamente polémico e que naturalmente já está a dar que falar na imprensa internacional, pronto, mas que são as polémicas normais, portanto, existentes. E por isso é que eu digo, Portugal, as finais é para ganhar, Portugal ganhou, foi feliz, de alguma forma foi feliz, porque a verdade, num jogo muito discutido, mais Portugal primeira parte, mais Croácia segunda, Portugal acaba por ser feliz. Augusto Inácio, fomos falando também na antevisão este jogo das palavras de Roberto Martínez, que falava de 2 mundiais, um que se joga na fase de grupos, outro na fase a eliminar. A verdade é que também tivemos 2 mundiais neste jogo para Portugal, ou pelo menos 2 Portugais, porque a primeira parte foi uma coisa, a segunda não ter sido totalmente diferente em termos de posse de bola, marcou uma fase em que a Croácia conseguiu chegar sempre com perigo à baliza de Portugal, mesmo tendo menos bola, sempre que lá chegou foi extremamente objetiva e criou muito perigo e também deu muito trabalho a Diogo Costa, que mais uma vez se apresentou a grande nível. Sim, uma primeira fase de grupos que são 3 jogos e que aí é pontos e a pontuação dá para passares ou não. Deu para passar Portugal com 5 pontos em segundo lugar no grupo K, e depois tens o acasalamento dos grupos com que se joga, e que depois é aquela história do mata-mata, em que quem perder fica fora e quem ganhar segue em frente. Era um jogo que realmente não está aqui pontos em disputa, o empate não interessa, interessa sempre a vitória. Mas diria que houve 2 caras, um Portugal no primeiro tempo e um Portugal no segundo tempo. Nós estamos todos contentes que Portugal passou aos oitavos de final, que era aquilo que mais desejávamos, mas temos que ser frios na análise e não deixarmos de dizer aquilo que são as preocupações, ou que seja a minha preocupação, e acho que também a do Gabriel Alves, e tivemos aqui a comentar o jogo, fomos dando nota nisso ao longo dos comentários durante o jogo. Uma primeira parte que é boa de Portugal, enfim, sem aquela capacidade de finalizar e de concluir algumas jogadas de belo efeito que nós tivemos. Uma Croácia foi poucas vezes lá à frente, mas também criou perigo. Eu diria que a primeira parte parece que sabe pouco para aquilo que foi o nosso jogo, e eu olhava para a cara dos portugueses quando iam a sair do intervalo para os balneários e senti-os com a cara fresca e com a camisola não tão colada ao corpo, sinal de que a umidade não existia naquele estádio em Toronto, mas sim que existia em Miami e em Houston. E aí Portugal tinha dificuldade, e os jogadores também, naquilo que era a dinâmica e aquilo que era a alegria de jogo que Portugal nunca teve nesses 2 jogos anteriores. Diria também que foi uma surpresa para mim. A Croácia, que não tinha argumentado nada de especial no primeiro tempo, apresentou-se de uma forma mais intensa, mais dinâmica, mais criativa, e aí não vi resposta nenhuma de Portugal. O meio-campo português desapareceu completamente. Vitinha, pelas razões que o Gabriel já disse, e João Neves, pelo desgaste físico que tem tido no seu clube, não conseguiram dar resposta ao andamento daquilo que era o jogo dos croatas, que foram inteligentes no primeiro tempo, que estava-me a esquecer de dizer isto, porque quando sentiram o perigo que Portugal estava a causar, eles próprios recuaram as linhas e tiraram a velocidade de jogo que Portugal queria e estava a ter. E aí, então aí entrou-se outra vez naquilo do passo para o lado, passo para trás, à espera de uma nesga para poderes penetrar, e levou para o lado que queria, talvez para fazer aquilo que estava a fazer depois na segunda parte. E o Bernardo Silva usou a expressão: entramos no jogo da Croácia. Não entramos no jogo, nós não tivemos foi capacidade para contrariarmos o jogo da Croácia. Claro. Não é entrar no jogo da Croácia, porque se entrássemos no jogo da Croácia era um jogo fantástico, era bola cá e bola lá. Nós não tivemos capacidade de contrariar o jogo e de nós criarmos aquilo que tínhamos criado no primeiro tempo. E não houve isso. Apesar de tudo, eu recordo uma bola de Rafael Leão muito perigosa à barra, já no decorrer da segunda parte. Sim, mas só através da meia distância, é facto. Sim, mas repara que Portugal sofre o golo e aquilo mentalmente é um baque. É um baque porque tu começas a desconfiar que o jogo não está a correr bem no segundo tempo. Sofres o golo. O que é que os jogadores estão a pensar? Espera aí, era preciso se calhar aquilo que é no boxe. Dá aí 1 minuto ou 2 para a gente aqui respirar, beber a aguinha, dizer umas palavrinhas, para a gente assentar as ideias, mas entretanto o jogo está dinâmico, não é? Está sempre a andar.
Curiosamente, e é aí que eu digo que é preciso ter uma pontinha de sorte, curiosamente, quando o Roberto Martínez arrisca para, enfim, para tentar chegar ao gol da igualdade, sabendo de antemão que depois no contra-ataque podíamos sofrer o segundo gol, porque já sabe, a manta é curta, quando esticas muito a manta, depois destapas qualquer coisa, é quando há o pontapé de canto, e no pontapé de canto sai a grande penalidade sobre o Renato Veiga, e aí para mim é o acordar e o voltar à vida da equipa portuguesa. Cristiano Ronaldo, com uma personalidade muito grande, as pessoas pensam, é penalti, ele marcou de penalti, é preciso... Enfim, ter uma capacidade e uma personalidade muito forte. Naquele momento Portugal está a perder 1-0. Ele sabe que se Portugal não ganhar, não marcar, ele sabe o Cristiano Ronaldo, se não marcar o penalti, todo o mundo cai em cima dele e que arrebentavam com ele, e ele teve isso de uma grande personalidade. Aliás, Ronaldo hoje fez o mesmo que o Tielemans ontem na Bélgica, exatamente no momento crucial ao penalti. Portanto, que é o penalti que acaba por dar a passagem à equipa belga, e ele assumiu. E antes disso já tinha abalado com o Trossard. Exatamente. Que era para ele estar acordado para o jogo. Há líderes. Há jogadores que têm que ser isso. Líderes, não é? Exatamente. Líderes. E não têm medo. E não têm medo. E eu creio que aí realmente o Cristiano Ronaldo tem razão. Portugal voltou ao jogo, voltou a acreditar. E achei bem quando o Roberto Martínez tentou reequilibrar, porque Portugal não tinha meio campo. E o Ruben Neves vem dar uma consistência melhor, uma pressão mais alta melhor, mas o jogo ficou ou para um lado ou para o outro. Até que há aquela jogada que eu acho que não é coletiva, acho que é uma jogada de inspiração de dois jogadores. O Rafael Leão pelo passo fantástico que faz, e o Gonçalo Ramos pelo cabeceamento que faz também. Não se pode dizer que é uma jogada estudada, que aquilo é trabalhado, não foi, é daquilo que também sai, daquilo que é a capacidade que o jogador tem individualmente e da sua criatividade, de também no jogo poder desenvolver as suas capacidades nesse sentido. E bateu bem para nós. Só que depois nós voltámos a sofrer porque não soubemos, e aí o Bernardo Silva tem razão, não segurámos a bola, podíamos ter realmente, eu não digo queimar tempo, mas desgastar o adversário de forma que o adversário queria a bola e queria atacar. Queria a bola, queria atacar. Cabia-nos a nós realmente tirar esse entusiasmo ainda. Ter estancado o jogo. Estancado o jogo. E chegar no último terço do adversário. No adversário, trocando a bola. Não era preciso para a baliza, mas era trocar a bola para ficar aquela... Olha, aquilo que costuma-se dizer, como eles fazem antes dos treinos, um meinho. Fazer um meinho, ter a bola, levar a bola para a bandeirola de canto. Olha, ganhar um canto ou um lançamento, não se sabe. E faltou-nos essa ratice para nós não sofrermos tanto. Esclarecimento, diria eu mesmo. Eu diria que é uma vitória feliz de Portugal. No conjunto, se és assim, Portugal jogou bem a primeira parte, a Croácia jogou melhor na segunda parte. Eu acho que no conjunto dos dois tempos, acho que a Croácia acabou por ser melhor que Portugal, nesse sentido. E fica aqui um aviso para o jogo que segue, porque não há jogos iguais, cada jogo tem a sua história, cada jogo tem as suas incidências, mas Portugal tem que estar muito atento, porque a Espanha tem uma dimensão de jogo muito mais dinâmica, uma dimensão muito mais trabalhada, claro. e é uma equipa com bola muito difícil de lhe atirar. Por isso é que eu estou preocupado com aquele meio campo, o nosso meio campo. Não sei que meio campo é que vamos ter, mas se tu não tiveres... Pode ser que agora Roberto Martínez diga que só nesta fase mundial é que se tem verdadeiramente um novo meio campo, e vai ser esse meio campo que vai fazer frente à Espanha. Bem, eu quero ver é o Portugal do primeiro tempo da Croácia. Isso é que eu quero ver. Sim, mas foi o melhor momento, mas com definição. Com definição. Mas é o melhor momento da equipa portuguesa em termos exibicionais. No Mundial. Em termos de... Foi este primeiro tempo que nós tivemos. E com desenho de jogo. Tivemos isso. Vamos saber o que foi o melhor e o pior para fechar esta madrugada, que ao menos é de felicidade, Gabriel. Para mim foi a vitória. Como disse há pouco, nesta altura, claro. São finais, é um mata-mata, não se jogam, é para ganhar, ganha-se só perde. Portanto, a vitória é de facto o fator positivo deste jogo. Claro. E o pior, na sua opinião, Gabriel? Olha, a equipa não tem que jogar o mesmo durante os 90 minutos, mas tem que ter uma média de jogo que lhe permita ter o controle, inclusivamente quando o adversário se superioriza, ser capaz de lhe responder e reagir. O que Portugal hoje, a sorte, o ajudou, porque não teve essa capacidade. Augusto Inácio, eu faço-te a mesma questão. O que é que foi o melhor nesta
Já foi madrugada, a verdade é essa. Começou mais ou menos à noite. Num jogo Estendeu-se até aqui à desta madrugada. natureza, o que conta sempre mais, embora a gente possa elogiar ou criticar isto ou acolá, é a vitória. Portugal passa aos oitavos de final, era o mais importante. Acho que é um momento mais que fica mais na retina das pessoas, é realmente a vitória portuguesa, e isso realmente é o mais positivo. E o pior? Olha, o pior foi o sofrimento que os portugueses, os jogadores, E eu não sei, só, todos nós que aqui. todos nós tivemos. Os relatadores, os comentadores, os coordenadores, Deixa-me dizer os também, cameramans, há uma, produtores. uma segunda coisa que foi o melhor. Uma segunda coisa que foi melhor é não irmos a prolongamento, que eu ainda não jantei. E ainda tenho que ir jantar e tinha que estar aqui se calhar mais uma hora e assim já vou jantar um bocadinho mais cedo. E se calhar não ias para casa jantar e ias direto para Santa Maria. Mas o pior é realmente a forma como nós não soubemos realmente contrariar aquele jogo depois de estarmos a ganhar por 2-1. Foi um sofrimento muito grande para todos nós e o meio campo português morreu. Depois veio o Rubén Neves, ressuscitou um bocadinho, mas que fica preocupações para o Foi futuro. um balão de oxigênio mais. E atenção, para o jogo com a Espanha, fica aqui assim, um nó na garganta. E agora como é que vai ser? Vamos ter que ir buscar a isso. pedra das barrotas de alguma forma. É isso. Só quero deixar uma nota, já agora ao nível individual, aliás, já aqui gabada pelo Augusto e também por mim, a grande qualidade na transformação, portanto, estou a falar sob o ponto de vista técnico da grande penalidade por intermédio do Cristiano Ronaldo, é uma grande penalidade marcada com alta qualidade. Eu acho que vale a pena ver, sentir, num momento de pressão, é de facto decisiva, e ele sabe que é decisiva. A qualidade do remate, a qualidade, a forma como abate, é de facto um ponto de referência. E o outro ponto de referência é o golo do Gonçalo Ramos, que é, eu diria, olha, quando os ingleses dizem bem, os narradores, yes! Foi aquele yes de cabeça lindo, cabecinha de ouro. E nós também dissemos aqui não, quando foram os 3 golos que acabaram por ser anulados à Croácia. Havia um grande jogador, e há imagens ao tempo dos filmes, que era como o cinema fazia, de um grande jogador que marcava golos de cabeça fantástico, Raymond Kopa. Como eu me lembrei de alguns do Raymond Kopa. Augusto Inácio, Gabriel Alves, o que é certo é que temos matéria para a próxima segunda-feira. Se formos até ao final e até onde Portugal for, vamos sempre contar com o esplendor dos vossos comentários. Um grande abraço. Ainda bem que é às 6 horas. Se fosse à meia-noite, nós começaremos por volta das 6, o jogo é mesmo às 8. Vamos voltar horas decentes. Valha-nos isso também. Um abraço. Um abraço. Bom descanso também. para os dois. Obrigado.